pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso CPD, o nosso curso prático de desenho. Essa é a nossa segunda aula e hoje eu quero trazer um dos fundamentos, um dos conceitos mais importantes do desenho, que é a composição. Só recapitulando que na aula anterior a gente viu sobre desenhos a partir de formas básicas. Então, para você que não tem ainda muito domínio, não tem ainda muita habilidade com o desenho, a gente mostrou naquela primeira aula que é possível fazer qualquer desenho desde que você comece a trabalhar as formas básicas no seu desenho. E hoje a gente vai falar sobre composição. E você chegando aqui hoje, pela primeira vez, a gente já tem uma primeira aula, pode procurar aí no canal. A gente tem a nossa primeira aula para você assistir e acompanhar aí todos os conteúdos que aqui estão sendo trazidos, estão sendo ministrados aqui para vocês, beleza? Então, meu nome é Ricardo França, hoje é dia 7 de 6 de 2020 e a nossa aula de hoje é composição, do nosso CPD, curso prático de desenho, Sejam muito bem-vindos. Então, vamos falar sobre composição. O que é importante, o que é interessante a gente entender sobre composição é algo que é bem básico, porém é algo que poucas pessoas se atentam. É uma questão de detalhe, é uma questão de estética, é uma questão de equilíbrio que a gente precisa ter no desenho. E isso é importante, principalmente para quem está começando, porque a partir do momento que você entende a necessidade de compor bem o seu desenho, de fazer uma boa construção do seu desenho, utilizando ali a superfície, no caso a folha, é importante para você manter o equilíbrio, sabe? Para você manter um desenho ali com harmonia, aquele desenho bonito, sabe? Porque existem diferenças entre um desenho que é feito de maneira com uma composição bem equilibrada e um desenho que é feito ali aleatório, jogado de qualquer forma na folha. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então eu vou apagar aqui, tá? A gente começar a falar a respeito da importância da composição do desenho, tá? Pessoal, eu não sei se eu já comentei a respeito disso, mas eu só vou relembrar aqui, tá? Para você que está começando, que está começando a assistir as aulas, está começando a fazer o curso aqui e quer desenhar, quer aprender, que seja por hobby, profissão, sabe, um passatempo, alguma coisa ali para lidar ali com às vezes um tempo ocioso, simplesmente essa quarentena, muita gente não realmente está só em casa, então não está conseguindo. Aí muitas vezes a pessoa fica, mas eu não tenho um papel especial, eu não tenho um lápis próprio para desenho, eu não tenho materiais elaborados, materiais caros, materiais bons realmente para desenhar. Pessoal, não se preocupe com isso, tá? Aqui, essas aulas, elas são aulas práticas, mas são aulas que vão fazer você desenvolver a sua técnica, vão fazer você melhorar o teu desenho. Então não importa se você tem um lápis comum, esse lápis mesmo escolar, e se você tem uma folha de papel, esse papel comum, sabe? Eu recomendo, a única coisa que eu recomendo, que eu acho interessante, é você não desenhar aquela folha de caderno, aquela folha convencional, aquela folha escolar, de caderno escolar. Procure uma folha branca, Pode ser esse papel comum, esse chamado aí, o pessoal chama de chamex, papel sulfite, esse papel mais comum que você encontra em qualquer lugar. É recomendado que você use esse papel, porque para você até ter uma noção de como é que você vai trabalhar os seus desenhos, e essa aula de hoje vai ensinar muito sobre isso. Então, só para vocês terem uma ideia, qual é o conceito de composição? Eu vou explicar para vocês. Eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês. Vamos tomar como exemplo aqui, 3 folhas, tá? Imagine que isso aqui, deixa eu ver aqui, eu tenho que ficar de frente, senão eu vou desenhar torto. Vou tentar melhorar aqui. Eu vou tomar como exemplo aqui 3 folhas. Suponhamos que eu tenho 3 folhas, tá? Não vai ficar certinho não, mas aqui é só para exemplificar, tá? Vocês entenderem a questão do conceito de composição. E por que isso é importante? Então eu tenho 3 folhas de papel aqui. Imagine que eu tenho 3 folhas. E eu vou fazer um desenho nessas 3 folhas. O que geralmente ocorre, o que geralmente acontece com quem está começando ou quem não tem nenhuma noção do que é composição.
do que você construir a estrutura do seu desenho na folha. Então eu tenho 3 folhas. Suponhamos que eu quero desenhar um rosto, né? Eu vou desenhar um rosto de uma pessoa, né? Eu venho aqui nessa folha, vou dar exemplos para vocês do que fazer e do que não fazer. Aí eu venho aqui nessa folha, aí começo a fazer um desenho. Eu vou fazer, pronto, está pronto meu desenho. Esse aqui é o desenho que eu quero fazer. Segundo, pessoal, vocês me desculpem aí na questão de desenhar com marcador, tá? Sabe que desenhar Sabe que desenhar na lousa, desenhar um negócio que é muito complicado, não sai, não fica muito bom. Mas aqui é só para exemplificar, tá? Vocês podem fazer isso aí em casa com lápis e papel. E aqui eu vou fazer um terceiro desenho. Lembrando que isso aqui é só mesmo para exemplificar, tá, pessoal? Daqui a pouco eu já saio aqui para vocês verem. Então aqui tem os 3 exemplos. Primeiro, eu tenho um desenho muito pequeno, por uma área muito grande. Então, esse desenho aqui, ele está fora de composição. Por quê? Porque eu tenho um espaço muito grande e eu utilizei muito pouco do espaço que eu tinha disponível para desenhar. Então o desenho ficou pequeno, né? E se acostuma muito, e muito costume as crianças, né? Principalmente a meninada fazer isso. Até também, eu já vi muita gente assim, que, né, adulto que pratica, que treina, né, que quer aprender a desenhar, faz isso. Então, ou seja, eu utilizei muito pouco o espaço. Ficou pequeno, né, e ali sobrou muita coisa fora de composição. Então, é errado isso aqui. Esse outro, muito grande, sabe? Ficou exprimido pelas margens, eu não consegui. Mesmo que eu tentasse aqui, eu não teria espaço para fazer a cabeça, não teria espaço para fazer as orelhas, entendeu? Por quê? Porque eu acabei espremendo o desenho, eu não dimensionei corretamente, né, o meu desenho dentro do espaço que eu tinha. Aqui eu já consegui um equilíbrio melhor. Então isso aqui também está errado, né? Ou seja, não respeitei aqui a margem, não respeitei o espaço do desenho. Nesse exemplo aqui, está diferente. Aqui eu já consegui, né? Aqui eu já consegui fazer, né, um desenho mais equilibrado, né? Ou seja, eu utilizei aqui todo o espaço, né? Dei uma ênfase maior aqui no centro aqui do meu desenho e consegui equilibrar, né? Ou seja, entre o espaço que eu tinha disponível e o tamanho do desenho que eu queria fazer, eu consegui equilibrar. Então, fui desenhar um rosto aqui, fui fazer um retrato, e aqui eu fiz da maneira correta, porque se eu quisesse desenhá-lo, né, por inteiro, né, eu teria também que dimensionar isso. Mas aqui eu consegui um equilíbrio maior. Notem que aqui eu tenho uma harmonia, né, eu tenho uma certa leveza, né, por assim dizer, eu tenho uma certa harmonia dentro do meu desenho, porque é um desenho que até melhor de você observar, é um desenho que
você observa e percebe nele um certo equilíbrio. Então é um negócio mais tranquilo de você observar. Então, dessa forma aqui está certo. Lembre-se, aqui muito espaço, aliás, ali aqui pouco espaço, está exprimido pelas margens, aqui muito espaço ao redor, ó. Tinha muito espaço, tinha muito mais espaço que eu poderia ter aproveitado e não aproveitei. Então isso aqui é um dos princípios básicos da composição, tá? Para vocês entenderem melhor, eu vou usar um termo que também é muito estudado e muito debatido dentro da fotografia. Eu gosto muito de fotografia também. De vez em quando eu saio aí clicando aí, principalmente paisagem, eu gosto muito de desenhar, de fotografar. E dentro da... Eu vou apagar aqui, tá? Depois se vocês quiserem, vocês só pausem aí e voltem. Eu vou apagar aqui porque a gente já tem que... Então dentro da fotografia tem um conceito, né, um fundamento também, que é chamado de enquadramento. Quem sabe um pouquinho de fotografia aí sabe do que eu estou falando, tá? Enquadramento. Que basicamente é quase que, né, pode-se dizer a mesma coisa que a composição no desenho. Vou dar exemplos práticos aqui para vocês. Vou até deixar algumas fotos por aí. Vou ver se eu consigo pegar umas fotos depois na internet e deixar e colocar aqui ao longo aqui em algum lugar dessa tela para vocês conseguirem identificar. Mas isso é comum, tá? Isso aí a gente vê quase que sempre, principalmente em fotos, né, em redes sociais, né? Fotos, até aquelas fotos antigas mesmo, aquelas fotos, né, aqueles álbuns que a gente tem aí em casa, todo mundo tem álbum em casa, álbum de família. Volta e meia você pega aquela foto em que o camarada, por exemplo, juntou lá 6, 7 pessoas para fazer uma foto, uma festa de família. Aí você vai lá e tira a foto, aí você corta a cabeça da pessoa, ou você corta os pés, né? Ou então você junta todo mundo e aí na hora de tirar a foto, aí aquele primo seu que estava ali junto na hora, depois não aparece na foto, né? Então isso dentro da fotografia é chamado de enquadramento. É a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa com relação à composição. Então quando você vai fotografar, quando você vai tirar a foto, você precisa enquadrar, né, todo o seu objetivo no espaço que você tem ali, né, da fotografia. Então, isso é uma questão de você conseguir observar e conseguir perceber o que você está deixando de fora, né, e o que você está focando, o que você está centralizando ali na hora de tirar a sua foto. Da mesma coisa é o desenho, né? Por isso que é importante você prestar atenção na hora que você vai desenhar e você saber o tamanho do desenho que você quer fazer e o tamanho do espaço que você tem. E aí eu vou dar uma dica para vocês aqui. Vou apagar aqui já. Que é uma regrinha básica. Na fotografia isso é bem comum, tá? Então vamos pensar que isso aqui, ó, é a nossa tela. Vou fazer maior um pouquinho aqui, ó. Vamos pensar aqui que isso aqui é a nossa tela da nossa câmera digital. Essas câmeras de hoje, né, elas têm... Você não precisa nem ficar olhando mais aquele buraquinho, né, da câmera fotográfica, como tinha antigamente. Hoje você olha para a telinha, né, você já consegue enquadrar ali. Se você fuçar aí na sua câmera digital, e alguns celulares também tem, você vai perceber que algumas câmeras elas dispõem de uma grade, né? Essa grade, ela divide o desenho em 3 partes, tanto na horizontal quanto na vertical. A minha câmera tem essa função, você mexe nela lá. E aí, dependendo do que você vai fotografar, você vai perceber essa grade aqui, ó. E aí, conceito, né, de desenho, conceito de fotografia também, também trabalha no desenho. A gente tem nessa grade, a gente tem pontos de interesse, que é a junção dessas linhas, ó. Isso aqui talvez vocês não vão perceber a importância disso agora. Mas depois que vocês começarem a melhorar no desenho, começarem a criar paisagens, né, cenários, né, vocês vão perceber a importância disso daqui. Então, isso aqui, ó, a junção dessas linhas, a gente chama de pontos de interesse. Não precisa nem anotar isso não, tá, pessoal? Isso aqui é parte conceitual,
Vocês não precisam anotar, basta vocês terem a noção, vocês entenderem qual é a importância disso. Então, quando você vai fotografar, você tem que procurar focar o seu objeto em algum desses pontos, né? Porque, de acordo com o que você conseguir pegar, né, nessa área aqui, ó, de acordo com o que você conseguir pegar, você vai conseguir enquadrar a sua foto. Isso é muito comum na hora que você desenhar paisagens. E quando você vai colocar no papel, e você tem vários elementos, você tem montanhas, você tem nuvens, você tem árvores, né? Você tem rios, né? Você tem uma casa. É importante você saber qual é o destaque que você quer dar para o seu desenho e enquadrar ele em algum desses pontos. E aí o restante você preenche com os outros elementos. Mas é sempre importante prestar atenção nisso, né? E aí eu vou deixar depois aí umas fotos, vocês vão perceber como é que é interessante esse conceito. E quando você leva isso a sério, quando você realmente consegue entender a funcionalidade disso, o quanto que isso aí vai influenciar no teu resultado final. Então, a partir de agora, eu quero pedir para vocês, sempre que vocês forem fazer um desenho, vocês prestem atenção nesse detalhe, né? E não importa se você vai desenhar com a folha nesse formato, né? Geralmente a gente chama esse formato de paisagem, né? Que é quando a folha está deitada, né? Ou você pode desenhar aqui também, ó, com a folha, o pessoal chama de em pé, né? Que é no formato de retrato. Aqui geralmente é recomendado para paisagens, cenários, né? Você vai desenhar, por exemplo, uma arquitetura, né? Você vai desenhar, por exemplo, um prédio, você vai desenhar, por exemplo, uma praça, você vai desenhar uma paisagem natural. Recomendo que você coloque a folha na posição paisagem. Se você vai desenhar uma pessoa, vai retratar um rosto, né? ou uma figura humana, é interessante você desenhar nessa posição. E aí, começa a levar em conta esses conceitos, né? Bem rapidamente aqui, ó. Vou fazer aqui, por exemplo, se eu vou desenhar uma paisagem, então, sei lá, vamos tentar aqui de maneira bem... Então você vai ter aqui, vamos supor que você vai ter montanhas, né? Aqui tem a linha do horizonte, ó. Vai ter montanhas. Aqui pode ser um rio, pode ser um mar, por exemplo, né? Então você vai ter aqui movimento na água. Aí você vai colocar as nuvens, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Para vocês entenderem como é que funciona. Aí eu quero fotografar o pôr do sol, por exemplo, né? Eu vou desenhar o pôr do sol. Então eu vou ter o sol, ó. Vou ter o sol se pondo, né? Por entre as nuvens. E aqui o reflexo, né? Então tem aqui o sol se pondo por entre as nuvens, uma paisagem natural. Então o foco do meu desenho aqui, né, o objetivo principal é retratar o sol. Então eu já deixei logo, eu já dei um jeito já de colocar ele aqui no meio. Os outros elementos eu só vou inserir para equilibrar a minha paisagem, equilibrar o meu desenho. Eu posso inserir aqui alguns pássaros voando, ó. Aqui eu posso inserir aqui, no primeiro plano eu posso inserir umas palmeiras. Vou apagar aqui, ó. Depois eu refaço para vocês verem. Eu posso inserir umas palmeiras. Tem que começar logo, eu tenho que adaptar logo esse quadro para a gente conseguir colocar um
uma folha de papel aqui para a gente começar a desenhar usando o lápis, que é muito ruim de desenhar com pincel no quadro. Então, beleza, tem um exemplo aqui de uma paisagem natural. Então vocês percebem que eu foquei aqui, lembra dos 4 pontos? Vamos imaginar que as linhas estão aqui, ó. Então os 4 pontos estão aqui no meio. Então, o foco do meu desenho aqui é o pôr do sol. Então são as montanhas, né, o céu lá atrás e o sol. Aí elementos eu posso inserir, mas vocês percebem que o objetivo do meu desenho, o foco do meu desenho está aqui no centro, né? Aí eu posso inserir, como eu vou inserir os passos, posso inserir aqui, ó, um barquinho. Vou fazer de preto aqui para destacar. Então eu posso inserir vários elementos, né, dentro dessa foto. Desculpa. Eu posso inserir vários elementos dentro desse desenho, desde que eu entenda que dentro da composição eu vou precisar equilibrar isso. Eu não posso juntar tudo isso num canto só. Por exemplo, eu não posso desenhar sol, palmeira e barco tudo aqui e deixar isso aqui muito vazio, né? Porque aí vai faltar equilíbrio, vai faltar harmonia no meu desenho. Então essa questão aqui, ó, é muito importante na hora de você preparar e fazer um desenho. Já pensou você passar 2, 3, 4 horas fazendo um desenho e você olhar para ele e você fala, nossa, não está legal. Porque talvez você não respeitou o básico da composição. Então eu vou passar para aqui agora. Acho que hoje eu não vou delongar muito nessa aula não, tá pessoal? Porque eu não quero aulas muito grandes, tá? Então, da mesma forma é ali, tá? O retrato. Se você for fazer um retrato de uma pessoa, né, procura respeitar, né? Só mais um exemplo. Isso a gente faz também muito quando a gente vai desenhar a natureza morta, tá? Eu vou fazer aqui mais 3 exemplos para vocês, para a gente ilustrar melhor e encerrar essa aula, tá? E aí, pessoal, vocês vão fazendo isso em casa, prestando atenção nisso tudo que eu falei com vocês, tendo em mente, tendo noção da importância do equilíbrio, tá, pessoal? A palavra-chave do conceito de composição é equilíbrio. Vamos ver se eu consigo aqui. Então vou dar só mais um exemplo para vocês. No caso de natureza morta, né? Suponhamos que eu quero desenhar frutas, né? Flores, alguma coisa. Geralmente a gente usa muito isso quando a gente está aprendendo. Então, beleza. Novamente, não liguem para a qualidade desse desenho aqui, tá? Aqui é só um exemplo para vocês, ó. Tá, vou desenhar uma linha aqui, ó, onde seria a nossa base aqui. Beleza. Aparentemente está normal, né? Desenhei aqui algumas frutas, uma melancia, uma maçã, um abacaxi, uma banana. Só que aqui, vocês percebem como é que ele está bem distribuído, está bem solto aqui na minha folha, no meu espaço? Não ficou muito harmonioso. Segundo exemplo. Tentar fazer mais ou menos aqui.
exemplos, pessoal, de como não fazer, tá? Porque geralmente acontece muito. E aí você mostrando aqui como é que não se deve fazer, muitas vezes a pessoa até começa a perceber no erro, começa a perceber que aqui já está muito junto. Ou seja, eu aglomerei muito aqui, né? Ou seja, eu coloquei tudo muito junto. Agora, nesse exemplo aqui, a gente vai tentar dar uma certa harmonia, tá? Então, aqui, ó, eu vou tentar usar o espaço para a gente harmonizar esse desenho. Pessoal, eu sei que muita gente já está pensando, nossa, mas vai ficar só nisso. Não, não vamos ficar só nisso não. A gente tem muita coisa para trabalhar, tá? Não se preocupem. A meninada que está acompanhando aí, que gosta de desenhar os personagens, gosta de desenhar os animes, os super-heróis, a gente vai ter tudo isso, tá, pessoal? A gente vai ter todas essas aulas aí, a gente aprender a desenhar, né? Mas é importante falar disso aqui, porque serve para qualquer tipo de desenho depois, tá, pessoal? Não é só a paisagem, a natureza, não. Serve para outros desenhos também, que eventualmente a gente vai ter aqui no canal. Vai ter aqui no curso, tá? Bom, perceberam aqui? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Perceberam aqui? Está errado. Por que está errado? Eu deixei os elementos muito soltos, né? O pessoal tem que olhar aqui para ver se não vai acabar a gravação. Faltam 2 minutos ainda. Aqui está muito solto, tá vendo? Então, faltou harmonia. Quebrou um pouco a harmonia do desenho. Aqui está muito junto, né? Ou seja, muito perto um do outro. Sobrou espaço. Muito espaço. Também está errado. Aqui eu já tentei harmonizar, distribuindo melhor os objetos, né? Os meus objetos de interesse aqui na folha. E isso me ajudou bastante na hora de equilibrar. Então, aqui eu já preservei a questão dos 4 pontos de interesse. E aqui ficou o desenho mais harmonioso. Beleza? Pessoal, a gente pode até voltar nesse assunto. A gente pode falar depois sobre outros aspectos do conceito de composição. Mas basicamente é isso, tá? E aí, involuntariamente, a gente vai acabar voltando nesse assunto, né? À medida que a gente for introduzindo outros temas, introduzindo outras aulas, a gente vai voltar a falar disso aqui. Quando a gente for trabalhar a paisagem, elementos da paisagem, perspectiva, a gente vai ver muito sobre isso aqui ainda, beleza? Então isso aqui é só um pontapé inicial para vocês entenderem a importância da composição na hora de fazer o seu desenho. E ó, a partir de hoje, né, vamos preservar a harmonia e o equilíbrio dos nossos desenhos, dos nossos trabalhos, beleza? Então, forte abraço, obrigado para vocês que ficaram até aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like, e para que você seja aí notificado, né? É importante você assinar lá, você marcar lá o sininho para quando tiver aula nova você ser notificado, beleza? Então, brigadão, né? Para vocês que ficaram comigo aqui durante essa aula, e a gente volta a qualquer momento com mais aulas para vocês, beleza? Então, fui!